Oi, pessoal! Como vai? Tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. E estou aqui para mais um vídeo. Eu falei para vocês que eu ia continuar contando o que eu passei ali na Igreja Universal do Reino de Deus, a minha má experiência. E hoje eu vou contar a experiência que eu tive da fome que eu passei lá dentro e da falácia do amor ao próximo. É uma coisa que lá na Igreja Universal não existe, pessoal. É amor ao próximo. Vai passar minha vinheta e já estou de volta falando sobre tudo. Então, pessoal, como eu tinha falado para vocês, lá nesse vídeo que vai aparecer aqui para você, se você quiser saber mais um pouco da trajetória, eu contei a primeira história nesse vídeo aí. Vai lá, dá uma assistida, tá bom? E ver o que foi que aconteceu comigo. Eu tinha falado para vocês que eu ia contar o que eu passei lá dentro, né? O sofrimento que eu passei lá dentro em partes. Então, eu vou contar para vocês a minha experiência quando eu fui para São Paulo e eu passei fome. Isso, eu passei fome porque eu não consegui o emprego como eu achava que eu ia conseguir, que o pastor tinha falado para mim que eu ia conseguir um emprego muito fácil, que era só orar para Deus, que Deus ia abrir as portas. Pois é, o Deus da Igreja Universal não abriu as portas. E eu passei fome morando na casa dos outros, comia só miojo. Eu perdi muito peso, eu sempre fui muito magra, mas eu fiquei o couro e o osso. Eu cheguei a pesar 36 quilos. Aí, um belo dia, eu vim para a igreja, naquela humilhação, naquela depressão. Inclusive, eu cheguei a pensar em tirar a minha própria vida, porque eu não estava mais aguentando. E um certo dia eu fui para a igreja e eu passei mal. Eu fiquei doente, eu fiquei com meu sistema imune baixo, né? Eu tinha 18 anos nessa época. Eu fiquei com problema pulmonar, eu tive início de pneumonia, eu fiquei com muita secreção aqui no meu peito, febre. E um belo dia eu doente, fui para uma reunião. Eu não me lembro mais se foi reunião de domingo ou se foi reunião de dia de semana, não lembro mais, porque faz muito tempo isso aí. Eu passei mal, pessoal. Tinha muita gente na igreja, era gente demais. Eu lembro que era numa fogueira santa, não sei se era numa fogueira santa ou era em um voto. Eu sei que era um dia especial, que ninguém podia faltar. E eu fui nessa reunião e eu passei mal. Eu desmaiei, né? E a obreira, que era chefe lá das obreiras, falou pra mim que eu tinha que me cuidar, que eu tava muito magrinha, que eu tinha que me alimentar direito. Aí eu falei pra ela, mas eu não tenho o que comer, eu tô passando necessidade, né? Eu tô sem emprego, ninguém da igreja quis me ajudar. Inclusive, pessoal, eu comprei umas coisas para vender na igreja e os irmãozinhos da Igreja Universal, nenhum quis comprar nada, tá? Nenhum quis comprar nada para me ajudar. Eu lembro que tinha comprado uns cosméticos, depois eu inventei, aí não deu certo os cosméticos, aí quando foi chegar na Páscoa, eu comprei chocolate para fazer, ovo de chocolate para vender, né? Ovo de Páscoa, vender chocolate, ovo de Páscoa e tal. E, inclusive, pessoal, foi um dos motivos que eu saí da igreja, a falta de amor ao próximo. Eu cheguei a ver o pastor fazer campanhas pedindo para as pessoas levar alimentos, né? Para fazer doação para pessoas que estavam passando necessidade, mas pessoas que não eram da igreja. Porque o irmãozinho da igreja, ele pode passar fome, ele pode passar aperto, ele pode passar o que for. O pastor não ajuda. Os membros da igreja não ajudam. Nem com serviço para passar uma roupa, lavar uma roupa, limpar uma casa.
nem com serviço doméstico. Sabe? Nada, com nada. Eles não lhe dão 1 quilo de alimento se você estiver passando necessidade. Então, eu vi que era vigarista, eu vi que o pastor, ele usava aquilo dali como marketing. Eu comecei a perceber, porque não adiantou de nada a obreira falar pra mim que eu tinha que me alimentar, sendo que eu não tinha dinheiro, pessoal. Eu tava morando de favor na casa dos outros e eu não tinha arrumado emprego. Aí, eu me revoltei nessa época e saí da igreja. Não deixei de acreditar no Deus, né? Não deixei de acreditar em Deus, em um ser superior. Aí eu saí da Igreja Universal e fui para uma outra igreja que, digamos, também praticam as coisas não muito corretas, mas pelo menos lá não tem esses sacrifícios, nem tem essa tiração de dinheiro exagerada. Tem tiração de dinheiro também, tem falsas promessas também, mas eu estava contaminada, pessoal. Eu estava contaminada com esse evangelho que é pregado por aí, né? Porque hoje eu sou uma pessoa que eu sou contra esse evangelho. Eu não sou contra você seguir uma religião, você acreditar em Deus. Eu ainda acredito em Deus, mas não no Deus dessas igrejas. Mas o foco é falar sobre o que aconteceu na Igreja Universal. Então, eu saí da igreja e fui para uma outra igreja. E por incrível que pareça, foi eu sair da igreja, minha tia arrumou um emprego para mim. Eu tive que sair do emprego por causa da mentira da minha mãe, que inventou que estava doente para me voltar para casa. Quando eu chego aqui, ela não estava doente, mas eu tinha arrumado um emprego. Era de babá? Era de babá, pessoal, mas eu não tinha estudo, eu tinha apenas um ensino médio, o primeiro ano do ensino médio. Nem o primeiro ano do ensino médio eu tinha não. Eu tinha a 8ª série. Eu só tinha a 8ª série, porque eu fiz o primeiro ano do ensino médio e não passei. E depois meu pai não me deixou mais estudar, tá? Então foi assim, eu fiz o primeiro ano do ensino médio, não passei, fui reprovada. Então assim, diplomaticamente eu só tinha a 8ª série, né? E com esse lobby todo que tem aqui no Brasil, que se você não tiver faculdade, você não é nada, mas nessa época você tinha que ter pelo menos o 2º grau e 5 anos de experiência em carteira assinada para arrumar um empregozinho no shopping. Ou então alguém que te indicasse. E eu não tinha, né, esse alguém para me indicar. Então, foi um emprego que eu arrumei, mas eu arrumei um emprego depois que eu saí da igreja. Então, assim, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça. A Igreja Universal, ela prega um amor, mas é só falácia, né? Os membros da Igreja Universal, eles pregam o amor, mas é só falácia. Eles não colocam esse amor em prática. O amor deles é você chegar e dizer: pastor, eu estou passando necessidade. Ai, irmã. Eles nem chamam irmã, né? A senhora ou a senhorita, quando você é jovenzinha, como eu. Quando é uma pessoa mais velha é a senhora. Quando é jovenzinha como eu era, na época que eu tinha 18 aninhos, né? Eu vou, traga a sua carteira de trabalho, eu vou orar por você. E Deus, o meu Deus, é o Deus que vai abrir as portas. E nunca abriu, pessoal. Nunca abriu, muito pelo contrário. Eu entrei em uma depressão que eu pensei em me matar. Eu pensei em tirar a minha própria vida. porque esse Deus nunca respondeu, porque esse Deus não existe. O Deus da Igreja Universal e de outras denominações não existe. É um arquétipo, né, que está sim relacionado e ligado ao inconsciente coletivo, no imaginário das pessoas, e que é usado para tirar dinheiro de quem não tem. O pior de tudo, que as pessoas que Doa o tudo dela ali são pessoas que não têm nada. Mas eu sempre questionei por que o pastor pede o tudo da pessoa. É o tudo, você tem que dar o seu tudo. Gente, se o seu tudo é a sua casa, você tem que vender a casa e dar, porque Deus vai honrar.
O meu Deus vai honrar que Deus? Ah, o Deus da antiga aliança. O Deus do Abraão, do Isaac, do Jacó. Eles usam os heróis da fé para sempre fazer uma fogueira santa, sempre fazer um voto, sempre tá tirando dinheiro de você. Jamais eles vão usar a nova aliança, porque na nova aliança não tem como. Então eles vão usar a velha aliança, eles vão espiritualizar o que não é espiritual, que é as coisas materiais, né? Vão julgar, vão dizer que as pessoas que não têm prosperidade são pessoas que têm espíritos ruins, né? Que a pessoa tá com um espírito ruim, que é por isso que a vida dela não progride. A pessoa ela começa a achar que Deus não ama ela. A pessoa começa a achar que ela é inferior às outras. A pessoa ela começa a entrar em uma depressão. Eu vou contar para vocês depois a história de alguém da minha família que era da Igreja Universal e chegou a tirar a própria vida. É por causa dessas pregações irresponsáveis, julgadoras, que julga, sabe? E você fica preso num cativeiro. É por isso que eles fazem as correntes. A corrente, gente, é para te acorrentar, não é para te libertar. Corrente, a palavra corrente, a própria palavra corrente está falando. Corrente vai te acorrentar, você vai ficar acorrentado naquilo ali. Você não vai ser liberto. Você vai ser escravo. Você não vai ter vida própria. Você não vai ter decisões próprias. O pastor, ele sempre fala que se você questionar, é o dito cujo que está no seu ouvido falando para você, porque você não pode questionar, pessoal, não pode questionar esses pastores que se intitulam os mediadores entre Deus e o homem. Uma outra coisa que a Igreja Universal faz, que não só a Igreja Universal, outras igrejas também fazem, o Deus deles se assemelha ao Deus não, né? Aquele personagem, né, que tem desenho animado, que sai de uma lâmpada. Ai, como é o nome daquele? O gênio, pessoal, o gênio da lâmpada mágica. Sabe o gênio da lâmpada mágica? Pois é, o gênio da lâmpada mágica. Eles fazem do Deus deles, que é um Deus que não existe, o gênio da lâmpada mágica. Você tem direito a fazer pedidos. E esse Deus, ele é obrigado, pessoal. Ele tem a obrigação de te responder, de dar aquilo que você tem. É o Deus capacho. É o Deus empregado seu. É o Deus escravo seu. Não é você que tem que ser servo dele. É ele que tem que ser servo seu, ele tem que ser capacho. E outra, ele é um Deus que ele não dá nada de graça para ninguém, tá? Sempre tem que ter uma troca. E a troca é o quê? Você sacrificar o seu tudo, que é o que sai do seu suor, o que sai do seu sustento, que é uma casa, um carro que você conquistou com trabalho duro, tá? Uma roupa, né? É um brinquedo do seu filho, é sacrificar o seu tudo e dar na obra de Deus para salvar almas. Mas que almas eles estão salvando, pessoal? Aí você vê que a Igreja Universal é como se fosse, pessoal, não só a Igreja Universal, tem outras igrejas aqui também, mas eu estou falando da Igreja Universal, é como se fosse uma pirâmide. Quem sustenta a igreja é quem está aqui embaixo, tá? Quem está aqui embaixo sustenta a igreja. E os líderes estão ali em cima. Eles sim têm vida boa. Eles sim têm prosperidade. Eles sim têm casa boa, carro bom, viagens internacionais, roupas de grife. Eles sim. Porque a base, que é sim enganada por eles, sustenta. Se a base sai da igreja, se a base acorda, o império desmorona. Essa aqui, tá? Essa pirâmide cai. Entendeu? Então é assim,
é sim um sistema de pirâmide. É só a Igreja Universal que faz isso? Não, tem outras igrejas que faz. Mas a Igreja Universal tem uma coisa que eu acho que é ainda pior. Por quê? Porque a Igreja Universal, ela usa um bode expiatório chamado de diabo. Esse bode expiatório, ele é culpado de tudo. E quando as coisas não funcionam, ou é porque você não tem fé, ou é porque você não agrada a Deus, ou é porque você não deu o seu tudo, sempre a culpa é sua. A culpa não é dele que lhe vendeu uma ilusão, tá? A culpa sempre vai ser sua. Inclusive tem outros golpistas aqui na internet, por exemplo, esses que vendem cursos, essa galera aí que vende os cursos para você bombar e ganhar dinheiro fácil na internet, tá, pessoal? Esse pessoal também, eles usam as mesmas técnicas de manipulação, são técnicas de manipulação. Essas técnicas de manipulação tem muito no livro As 49 Leis do Poder, tá? E tem também naquele livro do Maquiavel Pedagogo, O Príncipe, tá? Então tem sim, tem essas técnicas, eles usam essas técnicas para entrar na cabeça das pessoas e dominar as pessoas. É sim, eles fazem sim técnicas de lavagem cerebral. Ai, Lu, mas eu vi o demônio, o Den, né, não vou falar a palavra, o Den, se manifestando na igreja e tal. Gente, aquilo dali não é o Den, tá? Aquilo dali não é um espírito ruim. Aquilo dali é o poder da autossugestão. Aquilo dali é hipnose. Eles usam técnicas de hipnose e o que eles falar, a pessoa que é autossugestionável, ela vai sim manifestar alguma coisa ali, mas não é o DEM, tá? Não é. Não acredite nisso. Eu nunca manifestei nada, mas no entanto a minha vida era uma amarração. Ah, mas você tá rica hoje? Não, gente, eu não tô rica. Mas você prosperou? Não, gente, eu não prosperei. Mas eu também não me sinto uma pessoa excluída, pior do que as outras, que Deus não me ama, que não, minha vida é melhor. Hoje, apesar de eu não ter ficado rica, minha vida é melhor porque eu me conformei com a minha situação. E eu atraí para mim pessoas que me ajudaram e me ajudam até hoje. Então, eu tirei da minha cabeça que eu era uma pessoa pecadora, que eu não merecia, que se Deus não me respondia era porque eu não merecia. Olha, gente, meu quarto é lindo. Esse quarto aqui, eu jamais, quando eu estava na Igreja Universal, teria um quarto desse. A minha casa precisa de uma reforma? Precisa. Mas eu vou juntar dinheiro e vou conseguir transformar a minha casa e deixar uma casa decente para mim morar. Eu não vou tirar de mim para dar para pastor, seja de qualquer denominação seja, estar luxando, né, com o meu suor, com o suor de alguém que me deu alguma coisa, tá? Então, sim, eu me sinto uma pessoa abençoada, apesar de não ser rica, né? Eu me sinto uma pessoa abençoada. Olha só, pessoal, meu quarto é lindo. Por quê? Porque eu deixei de seguir esse tipo de denominação, esse Deus que não existe. O Deus da Igreja Universal e de outras igrejas evangélicas não existe, pessoal. Ele é uma criação para te tomar dinheiro, te dominar e te manipular. Eu não estou com discurso de ódio aqui, eu estou falando isso para lhe alertar. Se você está passando por uma situação difícil dentro de uma igreja e você vê que os irmãos, eles não te ajudam em nada, você já parou para pensar que eles não estão seguindo o evangelho? O apóstolo Paulo, ele falou lá no livro de Coríntios que você pode ter tudo, você pode dar o seu corpo para ser cremado. Se você não tiver amor, nada disso adianta. A fé sem obras, ela é morta, pessoal. A fé sem obras, ela é morta. Qual a obra deles? A gente faz caridade para uma pessoa que está numa situação difícil de fora da igreja, mas a pessoa que está na igreja, que está passando necessidade, a gente não faz caridade para o irmão da igreja, pessoal. O seu próximo é aquele que está próximo de você. Então não tem amor ao próximo, tem ganância.
de tirar já do que quem não tem para estar iludindo. Ah, você vai dar seu tudo. Aí eu marro tudo da pessoa pobre é pouco, mas gente, de grão em grão a galinha enche o papo. Você já pensou uma igreja com 6.000 pessoas? E cada pessoa ali, bem ou mal, poder dar 50 reais? Quantos mil reais não dá, pessoal? Entendeu? Então é assim, não precisa de muito, não precisa, mas tem gente que dá muito. Tem gente que é levado a vender a sua casa. Tem gente que é levado a vender o seu carro. Porque o seu tudo ali é a casa. Aí ele vai vender o seu tudo, vai vender a sua casa, vai ficar morando de aluguel, e muitas vezes não vai conseguir pagar o aluguel e vai morar na casa dos outros de favor, pessoal. Isso não é justo. Isso não é justo com ninguém. Isso não é honesto. Isso não é amor ao próximo. E eu vou terminar o vídeo e vou pedir a sua opinião aqui embaixo. Você já foi membro da Igreja Universal? Você já deu seu tudo? Conta aqui embaixo a sua experiência. E até o próximo vídeo e deixa seu like ou seu dislike caso você não gostou. E até mais.